A armadilha do engano. Referências bíblicas: Efésios 6:11, 2 Coríntios 10:4. Vivemos em um mundo repleto de armadilhas e mentiras que buscam nos desviar do propósito de Deus para nossas vidas. O engano está presente em todos os aspectos da sociedade, desde as mídias e redes sociais até as influências ao nosso redor. Se não estivermos atentos, podemos facilmente nos tornar vítimas dessas mentiras e permitir que elas nos afastem da verdade que está em Cristo. A Bíblia nos adverte sobre a realidade dessas armadilhas e nos instrui a estarmos vigilantes, revestindo-nos da armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Em Efésios 6:11, somos exortados: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que o engano é uma arma poderosa usada para nos afastar do caminho da verdade. Assim, como o medo do fracasso pode nos paralisar, como vimos na história de Pedro, o engano pode nos cegar e nos levar a tomar decisões que nos afastem do propósito de Deus. Matthew Henry ressalta que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus, pois estamos em constante combate espiritual. Ele explica que essa armadura não é apenas uma proteção física, mas um conjunto de virtudes espirituais que nos capacitam a resistir aos ataques do inimigo, destacando a importância da verdade, justiça, fé, salvação e da palavra de Deus. Sem essa proteção, o cristão se torna vulnerável às ciladas do diabo. Uma das armadilhas mais perigosas do engano é a sutil distorção da verdade. O inimigo raramente nos apresenta mentiras óbvias. Em vez disso, ele distorce a verdade da maneira sutil, dificultando discernir o que é real. Em 2 Coríntios 10:4, somos lembrados: as armaduras, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas aqui mencionadas refere-se a ideias e enganos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Esses enganos podem ser pensamentos distorcidos, filosofias mundanas ou mentiras que o inimigo sutilmente insere em nossa vida. Segundo Henry, as armas espirituais, como a oração, a fé e a palavra de Deus, são eficazes para destruir essas fortalezas e nos fortalecer para resistir ao poder do inimigo. Quando utilizamos dessas armas, podemos destruir as mentiras e permanecer firmes no propósito de Deus. Assim como o medo do fracasso pode nos impedir de experimentar a plenitude da vida que Deus tem para nós, o engano nos impede de viver na liberdade que Cristo nos oferece. Quando acreditamos nas mentiras que o mundo nos conta sobre nossa identidade, valor e propósito, perdemos a oportunidade de viver a verdade de quem somos em Cristo. É por isso que é tão importante manter nossos olhos fixos em Jesus, como Pedro fez ao andar sobre as águas. Quando tiramos o foco de Cristo e nos deixamos levar pelas mentiras ao nosso redor, começamos a afundar, assim como Pedro afundou quando se concentrou nas ondas e no vento. Outro exemplo de engano que pode nos afastar de Deus é a ilusão de controle. Muitas vezes acreditamos que, ao planejar e controlar todos os aspectos de nossa vida, estaremos mais seguros e realizados. No entanto, como aprendemos, essa sensação de controle é ilusória. A verdadeira segurança vem de confiar em Deus e em sua direção para nossas vidas. Quando tentamos controlar tudo, acabamos caindo nas armadilhas do engano, acreditando
que podemos fazer as coisas por nossa própria força e habilidade. No entanto, Deus nos chama a depender dele e a reconhecer que é ele quem nos guia e sustenta. A história de Davi enfrentando Golias é um exemplo poderoso de como a verdade pode nos libertar das armadilhas do engano. Davi poderia ter acreditado nas mentiras que diziam que ele era pequeno e incapaz de enfrentar um gigante experiente. No entanto, ele escolheu confiar em Deus e, na verdade, de que o Senhor era sua força e proteção. Davi declarou com confiança: O Senhor que me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Sua confiança na verdade de Deus o capacitou a vencer um desafio que parecia impossível aos olhos humanos. Da mesma forma, precisamos estar cientes das mentiras que o inimigo tenta lançar sobre nós, sejam elas dúvidas sobre nossa identidade, desvalorização de nosso propósito ou a tentação de confiar mais em nossas próprias forças do que em Deus. Quando nos revestimos da armadura de Deus e utilizamos as armas espirituais que Ele nos deu, somos capazes de destruir essas mentiras e viver na verdade que nos liberta. Finalmente, precisamos reconhecer que o engano pode se manifestar em formas sutis, fazendo com que duvidemos do caráter de Deus e de suas promessas para nós. Quando enfrentamos dificuldades e provações, o inimigo tenta nos convencer de que Deus não se importa ou que não é fiel. No entanto, assim como Pedro foi resgatado quando clamou por ajuda, nós também podemos clamar a Deus e encontrar segurança em sua verdade e fidelidade. O Salmo 37, 23 e 24 nos lembra: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Essa promessa nos dá a confiança de que, mesmo quando somos enganados ou cometemos erros, Deus está sempre pronto para nos levantar e nos colocar de volta no caminho certo. Em síntese, as armadilhas do engano são uma realidade constante em nossa caminhada de fé, mas não precisamos de ter poder sobre nós. Mas não precisa ter poder sobre nós quando nos revestimos da armadura de Deus e mantemos nossos olhos fixos em Cristo. Somos capacitados a discernir e resistir às mentiras que tentam nos afastar de nossa verdadeira identidade e propósito. Que possamos confiar em Deus, em sua verdade, cientes de que Ele é fiel para nos guiar e proteger diante das ciladas do inimigo. Como essa confiança, com essa confiança podemos viver em liberdade e cumprir plenamente o propósito que Deus tem para nós, certos de que em Cristo somos mais que vencedores.